A paz do Senhor, meus queridos. O pastor havia me convidado há algum tempo atrás para trazer a mensagem. Dessa vez ele falou com um pouquinho mais de antecedência. Me mandou uma mensagem no Facebook convidando. Agora eu vou ter que reconhecer que faz uns 15 dias atrás ele me chamou para estarmos aqui novamente. E apesar de ser a segunda vez, não ser mais a primeira, o nervosismo é o mesmo, talvez seja maior. Afinal, estar aqui em cima e ter a responsabilidade de levar a palavra de Deus é muito complicado. Mas o Senhor tem derramado da sua graça e tem feito com que todas as pessoas que sobem aqui e falam do amor dele sejam abençoadas e sejam abençoadoras para essa igreja. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, porque eu acredito que a palavra tem que ser pregada e eu acredito que nós nos tornamos cristãos e pessoas melhores pela insistência do conhecimento na palavra de Deus. Amém? Paulo diz que já na época dele era costume de alguns deixar de congregar, não é isso, pastor? E Paulo faz um alerta sobre isso, porque Paulo acreditava que lugar de cristão é dentro da igreja, porque é nesse lugar que nós de fato aprendemos de Deus e trocamos experiências com os nossos irmãos. Queridos, nós vamos ler da palavra de Deus, você nem precisa levantar. Mateus capítulo 7, versículo 28. Eu peço que vocês abram. A gente vai ler só 2 versículos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 28. Deixa eu controlar aqui o vento. A palavra do Senhor diz assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É sobre essa passagem que a gente vai falar hoje à noite. Quando o pastor me convidou para trazer a palavra, o grande desafio, acho que para quem vai trazer uma mensagem, é primeiro escolher que assunto você vai falar. E aí eu comecei a folhear a Bíblia essa semana e vai para um lado, vai para o outro. E fui no Antigo Testamento, no Novo. Mas eu confesso para vocês que de uns tempos para cá, eu tenho me dedicado a estudar um pouco mais sobre Jesus, sabe, pela simplicidade do Evangelho. Eu conversava até com o pastor Fábio, e algum tempo atrás eu conversei com um amigo da Dini, que é professor de língua portuguesa, e a gente parou para conversar. Ele é um cara super inteligente, e na época ele era recém-convertido. E aí a gente sentou, ele estava com aquele brilho nos olhos, falando da igreja, e me mostrando um material lá que eles estavam vendo no seminário, e você via aquela coisa, aquele espírito de um novo convertido. E eu estava falando para ele, rapaz, principalmente você que é muito inteligente, que é culto, que é um cara de cabeça muito boa, durante a tua caminhada no cristianismo você vai se deparar com muita coisa complicada, com muita teoria maluca, com muita gente querendo desvirtuar a sua cabeça. E eu falava para ele, hoje eu tenho mais de 20 anos de igreja, porque o Senhor me deu a oportunidade de nascer já num lar evangélico. E eu falei para ele, rapaz, eu já ouvi tanta coisa e já gostei da discussão, mas hoje o que eu quero ter é o que você tem. É esse brilho no olho de falar de Jesus e se encantar com as coisas simples do Evangelho. Falei, rapaz, façam o esforço máximo para tentar manter esse brilho no olho, sabe? Essa simplicidade de gostar de Cristo, de se encantar com o Evangelho. E nós temos vivido nos últimos tempos um turbilhão de informações e de teologias, e o pastor Fábio tem se esforçado muito para orientar a igreja em relação a isso. No culto passado, o pastor abordou esse assunto aqui, né? Eu não estava lá no nascimento da Igreja Manancial do Altra Nunes, com o Robson, mas essa semana nós conversamos pelo Facebook, eu e o pastor, falando dessa história das igrejas emergentes, etc. E eu acho que o pastor tinha até uma certa preocupação em relação a eu me envolver e estudar esses assuntos. E essa semana eu falei para ele, pastor, eu vou lhe dizer a verdade, para essas coisas eu prefiro ser ignorante.
Então, você que gosta desses assuntos, não me tenha como alguém hábil a discutir sobre eles, porque para algumas coisas, querido, eu prefiro ser ignorante. Já gostei muito de discutir um pouco de teologia, mas hoje não. Hoje eu gosto de evangelho. Hoje eu tenho tentado buscar voltar ao evangelho de Cristo, sabe? Mateus, Marcos, Lucas, João, e aprender do mestre, sem ficar disperso com essas coisas. Queridos, então, hoje nós não falaremos de nada tão complicado. Talvez você não vá aprender nada de novo hoje, mas eu queria lembrar você de algumas coisas, porque hoje nós vamos falar de evangelho, de mensagem de Cristo, de mensagem da cruz, dessa mensagem que, como a palavra do Senhor diz, deixou as multidões maravilhadas. Esse versículo que nós lemos está lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. Lemos só esses dois versículos. Quando eu estava tentando achar o assunto para abordar essa noite, eu pulei de versículo por versículo e eu li esses dois versículos e depois dele li alguns outros, fui em outros livros, mas uma coisa me chamou de volta para esses dois versículos. Então nós vamos trabalhar só com eles, tá? Querido, para a gente entender um pouco desse contexto, eu quero lhe explicar o seguinte. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, são os dois versículos finais do que a gente chama de Sermão do Monte, tá? O Sermão do Monte é a parte do Evangelho em que Cristo para e doutrina a multidão, tá? Nos Evangelhos você vai encontrar, sobretudo, parábolas, milagres, curas, esse tipo de coisa. Mas no Sermão do Monte, Cristo para, senta e doutrina, tá? Então você, como cristão, está desafiado pelo próprio Deus a ler o Sermão do Monte, tá? Porque é a parte mais doutrinária do Evangelho. É a doutrina do seu próprio mestre, tá? É a hora que ele parou e ensinou. Ensinou durante todo o seu ministério sobre parábolas, etc. Mas aqui no Sermão do Monte é o momento que Cristo para e fala às multidões sobre a doutrina dele, tá? O Sermão do Monte, ele está lá, Mateus capítulo 5, ele inicia com as bem-aventuranças e vai até o final do capítulo 7, tá? Se você nunca parou para ler essas passagens, você está desafiado aí a ler o Sermão do Monte, tá? Passagens belíssimas em que Cristo para e ensina as multidões. E aí nós lemos os últimos versículos que dizem que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina. É em cima dessa reação da multidão que eu queria traçar alguns raciocínios com você essa noite. No Sermão do Monte, querido, Cristo fala de lei, fala dos mandamentos, fala de adultério, fala de amor, de vingança, de justiça, de oração, de ansiedade, de falsos profetas e etc. Então, durante esses 3 capítulos, Jesus traz uma série de ensinamentos para a minha e para a sua vida. E que eu desafio você a se debruçar um pouquinho sobre isso. E quando Cristo termina o Sermão do Monte, a palavra de Deus diz que as multidões estavam maravilhadas com as palavras de Cristo. Queridos, não sei vocês, mas eu daria tudo para ouvir alguma palavra de Cristo da própria boca dele. Eu sempre lembro da passagem daquele jovem rico, que Cristo chega para ele e diz: dá tudo que tu tens aos pobres, vem e me segue. E aí ele, apegado à riqueza, não foi. Eu sempre imagino o quanto aquele sujeito perdeu em ouvir, querido. Se o evangelho faz efeito na sua vida, lendo nessa Bíblia, imagine sendo ouvido da própria boca do mestre. Mas se você não teve essa oportunidade, o evangelho ainda está aqui. E ele ainda pode te deixar maravilhado como deixou aquelas multidões. É sobre isso que nós vamos falar. Por que que depois daquele longo sermão, as multidões, nós não estamos falando de poucas pessoas, estamos falando de multidões, estavam maravilhadas com a doutrina de Cristo. As multidões estavam maravilhadas com o Sermão do Monte. Queridos, o primeiro ponto que eu lembrei para a gente trabalhar essa noite é que as multidões estavam maravilhadas com as palavras de Cristo, porque as palavras de Cristo traziam boas novas de salvação. As palavras de Cristo traziam um novo ar de esperança e traziam um novo plano de Deus para a humanidade.
o Sermão do Monte, todo o ministério de Cristo apresentou aos judeus e ao povo circunvizinho as boas novas da salvação. Queridos, falar em salvação, a gente tem um clichê cristão que nós gostamos de chamar de plano da salvação. Cristo é a figura principal desse plano. Como é que funciona isso? Isso você já sabe. Cristo, Deus, no início de tudo, cria o homem e a mulher e toda a criação vive em harmonia perfeita com o seu Criador. Amém? É isso que a gente vê no Éden. Que Deus, no final da tarde, descia ao jardim para conversar com Adão e Eva. Mas o pecado veio com a desobediência e tirou o foco da humanidade. Daí, depois de Adão e Eva, a humanidade desce ladeira abaixo em caminho de desobediência. E aí Deus começa a traçar um plano para que aquela harmonia seja restaurada. Isso a gente chama de plano da salvação. A figura principal desse plano é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? É a cruz do Calvário. É na cruz do Calvário, quando Cristo entrega a sua vida por nós, que se estabelece a nova aliança. Que o pecado é superado e novamente o homem pode ter harmonia perfeita com o seu Criador. E aqui a gente pode pensar até um pouco além. No Éden, nós tínhamos uma relação perfeita da criatura com o seu Criador. Em Cristo, querido, eu e você temos relação perfeita de pai e filho com Deus, tá? A cruz do Calvário derrama graça sobre nós e restabelece essa harmonia que nós havíamos perdido com o pecado. Queridos, inúmeras fábulas da mitologia falam de deuses que habitaram entre os humanos. E aí, se você for ler um pouquinho sobre mitologia grega, eles falam muito disso. Hércules é um deles, que era deus, era semideus, mas habitou entre os humanos. Isso a gente tem na história, inúmeros desses relatos. Mas só o cristianismo, querido, só o cristianismo narra a história de um Deus todo-poderoso que se fez carne e doou sua própria vida em favor da humanidade. Apesar de em inúmeras culturas você encontrar histórias de deuses que habitaram entre os humanos e que talvez ajudou a humanidade em qualquer assunto, só o cristianismo, querido, não fala de um Deus, fala do Deus Todo-Poderoso. E fala de uma história fantástica. E esse Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, se fez carne, habitou entre nós. E mais do que isso, doou sua própria vida, para que eu e para que você tivéssemos salvação. É essa a mensagem do Evangelho. É essa talvez a história mais linda que vem sendo contada há 2000 anos. Que um Deus, do auge da sua divindade, renunciou a si mesmo, desceu à terra e doou a sua vida por mim e por você, para que hoje eu e você estivéssemos aqui nessa noite, adorando o nome dele e tendo esperança de ter vida eterna com o Pai. Queridos, o Todo-Poderoso desceu à terra para derramar salvação e nos apresentar o reino de Deus. Ele suportou todas as fragilidades humanas e abdicou da sua divindade para nos dizer: meu filho, eu estou contigo. Permanece firme até o fim e você terá vida eterna na Nova Jerusalém. Louvado seja o Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. É um texto que eu gosto muito. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Lá no versículo 5, é para mim talvez um dos trechos mais bonitos do Novo Testamento. Diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Essa é uma das mais belas passagens do Novo Testamento. Paulo fala da incrível história do Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu por amor à humanidade, derramou graça, derramou salvação e venceu a morte, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, e que tem um nome hoje, que é acima de todo nome, e que ao nome dele se dobrará todo o joelho. Louvado seja o Senhor Jesus. Abra mais uma vez sua Bíblia lá em Efésios, querido. Volte só um pouquinho. Efésios foi um livro que eu me encantei recentemente, porque trabalhei um estudo sobre Efésios na quinta-feira. Efésios capítulo 2. Volte só um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 4. Veja o que diz lá, ó. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus, porque Ele veio ao mundo, querido, e doou a sua vida por mim e por você. E hoje nós estamos nessa noite caminhando o árduo caminho da salvação, porque nós temos esperança que o Todo-Poderoso, que se fez homem, que habitou entre nós, derramou de graça e de misericórdia na cruz do Calvário e nos deu novamente acesso à salvação, acesso direto ao Pai. Louvado seja o Senhor Jesus. Queridos, a mensagem de Cristo maravilhou as multidões e tem maravilhado multidões até hoje. Porque da boca do Mestre, querido, emanam doces palavras de amor e de misericórdia. Foi muito feliz o autor da canção da harpa quando ele fala: sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Queridos, eu amo a mensagem da cruz. E eu quero que esse espírito esteja em você, de amar essa história, de amar a história do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer por mim e por você. É essa a mensagem da cruz. É essa a mensagem que a Igreja Manancial tem trazido todos os domingos, todas as terças e todas as quintas-feiras. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu sua própria vida e nos deu um novo acesso ao Pai. É essa a mensagem do Evangelho, é essa a mensagem da cruz do Calvário. Essa mensagem, querido, deixou as multidões maravilhadas, como diz Mateus. As multidões estavam maravilhadas com a mensagem de Cristo, queridos, também porque Cristo, em sua mensagem, trouxe vida e trouxe vida em abundância. E aí eu queria que você fizesse um esforço para não entender vida em abundância com bonança plena. A Igreja Manancial tem uma preocupação muito grande em passar um evangelho com os pés no chão. E não entenda, querido, que quando Cristo fala em vida com abundância, Ele está falando em vida em que tudo dá certo, em vida em que há bonança plena. Não é isso que Cristo falou. Vida abundante para mim, querido, é ter a presença de Cristo mesmo nos dias maus. É saber que independente das circunstâncias, o Senhor me ama, o Senhor te ama, e Ele sussurra nos nossos ouvidos: permanece firme, meu filho, eu tenho preparado para você vida eterna. É isso que é viver em abundância. É isso que é ter a abundância do Espírito Santo. É, querido, entender a mensagem de Cristo um pouco além das tuas circunstâncias. É ter tranquilidade, é ter confiança naquele que te criou e naquele que te amou. Vida em abundância não é vida de bonança plena. Bonança plena Ele tem preparado para nós.
Um dia nós iremos experimentar. Mas aqui, querido, você ainda terá aflições. E essas são palavras do próprio Jesus. Mas viver em abundância é mesmo diante dos dias maus, ter a certeza que o Senhor está contigo e que cada passo teu é acompanhado pelo teu mestre. Isso é ter vida em abundância. E essa mensagem, querido, traz maravilha para as multidões. Essa mensagem tem que trazer brilho no olho para você. Porque mesmo quando as coisas pareçam más, o Senhor está contigo e Ele é o teu sustentador. Louvado seja o Senhor Jesus. Os seguidores de Cristo, querido, viviam vida em abundância mesmo diante da escassez. E lembre-se que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Se você for ver os versículos anteriores, esse não é um versículo triunfalista. Pelo contrário, Paulo fala: posso estar preso, posso passar fome, posso ter dinheiro, posso não, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Paulo tinha vida em abundância. Paulo tinha vida em abundância no sentido de que ele tinha confiança naquele a quem ele amava, no Senhor Jesus Cristo. As multidões ficaram maravilhadas com a doutrina de Cristo, queridos, porque Cristo trouxe boas novas de salvação. E porque Cristo veio trazer vida, e não apenas vida. Cristo veio trazer para mim e para você vida em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Outro ponto, querido, que eu queria lembrá-los é que as multidões estavam maravilhadas com a mensagem de Cristo, porque a mensagem de Cristo trazia esperança para os dias maus. Hoje, nós vivemos numa sociedade corrompida, de valores destruídos, numa sociedade de guerras, de fome, de epidemias, de violência, de pobreza, de miséria e de descaso do poder público. E tem gente, querido, que não consegue viver numa situação tão ruim e acaba entrando em depressão e tendo problemas desse tipo, porque o mundo lá fora é mau. E isso eu e você sabemos muito bem. As drogas apodrecem nossas famílias e escândalos destroem os nossos modelos. A pedofilia se alastra e ameaça as nossas crianças. Queridos, os dias são maus. Mas a mensagem de Cristo deixa maravilhada as multidões, porque é uma mensagem de esperança. É uma mensagem de esperança que amanhã o dia pode ser melhor. E mais do que isso, se amanhã o dia não for melhor, um dia nós estaremos com o Pai. E todos esses males terão fim. E nós teremos graça e vida eterna e felicidade plena com Jesus Cristo. A mensagem de Cristo é uma mensagem de esperança. E aí eu tenho visto muitos pregadores que já desistiram disso. Desistiram da esperança na mensagem de Cristo. A gente há um tempo atrás falou muito da história da vinda de Cristo, de como isso tem sido posto em dúvida por algumas pessoas que pregam o Evangelho. E inclusive criticando a pregação da vinda de Cristo com motivação de esperança. Queridos, mas a Igreja Manancial continua pregando assim: nós temos esperança no retorno do nosso Mestre. E nós temos esperança que a vinda de Cristo nos trará paz, felicidade e acabará com os males da humanidade. Eu não estou dizendo que você vai se conformar com esse mundo. Em outubro você tem uma oportunidade de melhorar a sua vida, votando. Essa é uma obrigação sua como cidadão. Mas eu sei que você nem eu acreditamos que muita coisa irá mudar. Mas independente disso, queridos, você tem esperança no retorno do seu Mestre, e que Ele voltará entre as nuvens com poder e glória e nos trará salvação e vida eterna. A mensagem de Cristo deixou as multidões maravilhadas, porque Ele falou de amor, falou de perdão, falou de salvação e deixou uma esperança. Ele disse: eu vou, mas vou preparar-vos lugar. Cristo irá voltar, queridos, e nossos males terão fim. A mensagem de Cristo traz esperança para os dias maus. É nas mãos de Deus que é possível descansar e sonhar com dias melhores. E sonhar com a salvação que nos trará refrigério eterno. O dia em que tudo estará consumado e que nós estaremos ao lado do nosso Mestre.
A mensagem de Cristo traz esperança de salvação para mim e para você. E isso deixou as multidões maravilhadas. É isso que deixa maravilhado todos aqueles que se dedicam a seguir os passos do Mestre. Esperança de um futuro melhor, esperança de vida eterna, é o que o Senhor nos prometeu. Queridos, há esperança sim, porque há 2000 anos um frágil nazareno sacrificou sua vida por amor e trouxe mensagem de fé e de refrigério e nos deu promessa de vida eterna. Há esperança sim, porque o frágil Galileu subiu naquela cruz e por amor a mim e por amor a você, doou sua própria vida e nos deu de novo acesso ao Pai e uma chance de estarmos com Ele na eternidade, nas bodas do Cordeiro. A mensagem de Cristo traz sim esperança, esperança de vida eterna, de um futuro melhor. A cruz do Calvário, querido, derramou graça e salvação sobre a minha e sobre a sua vida. A graça transbordou os muros de Jerusalém, se espalhou pela Judeia, por Samaria e foi até os confins da terra. E hoje, querido, antes mesmo de você abrir seus olhos, uma porção de graça foi derramada sobre a sua vida. Senão a palavra diria que você seria consumido, porque você não é digno desta vida. Mas antes mesmo de você e eu abrirmos os olhos nessa manhã, uma porção de graça, querido, foi derramada na tua cama. E o Senhor disse: levanta, meu filho, porque é mais um dia que a gente vai batalhar. E mais um dia eu irei te amar e vou te ensinar um pouco mais de mim. Louvado seja o Senhor de Jesus. Dê uma salva de palmas por isso, querido. Porque a graça do Senhor não ficou presa aos muros de Jerusalém. Ela passou para a Judeia, para Samaria, até os confins da terra. E não ficou naquela época. A graça de Deus chegou a Paulo, chegou a Lutero e chegou até mim e até você. E é essa graça que nos tem motivado a permanecer no árduo caminho da salvação. Queridos, a mensagem de Cristo encantava e maravilhava as multidões, porque foi uma mensagem extremamente simples e que trazia um jugo leve. O pastor já falou aqui sobre um pouquinho da cultura judaica dos rabinos. O pastor Fábio já nos ensinou sobre isso. E era comum na cultura judaica que as pessoas fossem direcionadas a seguir um ou outro rabino, que eram líderes teológicos da época, tá? E seguir um rabino, querido judeu, não era tarefa fácil, porque o judeu era arraigado de regras, de lei e de normas a serem seguidas. Por isso que Cristo veio dizer: o meu jugo é leve. Seguir a mim como rabino não é seguir aos outros, não é falar como falam os escribas. Cristo falava com autoridade, é o que a palavra diz. E ele traz uma mensagem simples, de amor e de compreensão. Não era fácil, querido, você naquela época ser discípulo de um rabino, porque era dedicação exclusiva e a lei era levada a todo custo. Mas Cristo veio e disse: não, eu sou o Senhor da lei, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor que reina sobre todas as coisas. E vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, porque seguir a mim não é peso. Seguir a mim é viver com leveza, porque meu jugo é leve. A mensagem de Cristo é leve e o seu jugo também. Mensagem simples, trazida por um homem simples. Cristo foi pobre, querido, desde a sua infância. A Bíblia relata isso. E ele cresceu em uma cidade sem destaque nenhum, Nazaré. E nasceu numa cidade também sem destaque algum, Belém. Num lugar sem destaque algum, num estábulo, numa manjedoura. Ele foi filho de um carpinteiro, José, e herdou a profissão do pai. Cristo, querido, o Cristo que nós falamos até hoje, ele nunca escreveu um livro e nunca frequentou uma universidade. Ele nunca se afastou mais do que alguns quilômetros da sua casa. Ele nunca teve muitos amigos e, aliás, dos 12 amigos mais próximos, um o traiu. Cristo nunca ocupou um cargo público e nunca recebeu grandes homenagens. Ele nunca estudou física, matemática, oratória ou hermenêutica. Ele não fez nada dessas coisas, querido, mas mudou a história da humanidade.
com uma simples mensagem de amor e de perdão. Parece complicado conceber como alguém de história tão simples conseguiu se estender pelos séculos e convencer as pessoas de que elas precisam sim daquela mensagem simples. Elas precisam sim daquele frágil Galileu que morreu na cruz há 2000 anos atrás. Queridos, para você ter uma ideia, esse homem simples é até hoje o personagem mais citado em livros em todo o mundo. O seu nascimento na longínqua Belém, naquela humilde manjedoura, simplesmente rasgou o calendário ocidental. Por isso nós falamos que a partir daquele dia, naquela manjedoura longínqua de Belém, se instaurou-se o primeiro ano depois de Cristo. Esse homem simples dividiu o calendário ocidental. E esse homem simples, querido, há 2000 anos tem transformado vidas. E transformou a minha vida e a sua vida. E eu sei que você tem experimentado a mudança e o poder de Deus na sua vida desde que você aceitou caminhar com esse homem, com esse mestre. Tem uma frase de um imperador francês que em outra oportunidade eu pesquisei e é muito bacana. Diz assim: ele está nos últimos dias da sua vida e ele escreve a seguinte frase: morro antes da minha hora, e meu corpo será devolvido à terra e devorado por vermes. Que insondável abismo existe entre minhas desgraças profundas e o eterno reino de Cristo. Admira-me que enquanto os sonhos ambiciosos de minha pessoa e os de Alexandre o Grande e os de César sumiram no ar rarefeito, um camponês judeu foi capaz de estender as mãos através dos séculos e controlar o destino de homens e nações. Essa é uma frase de Napoleão Bonaparte. A segunda personalidade histórica mais citada em livros em todo o mundo. O primeiro é o meu e o seu Senhor, Jesus Cristo. E Napoleão Bonaparte, no final da vida, ele cai em si e diz: rapaz, eu dediquei minha vida inteira a sonhos ambiciosos, não só eu, como Alexandre o Grande, outro conquistador, e os imperadores de Roma, César. E ele diz que depois de uma vida inteira dedicada a ser grande, a ter poder, o império deles se dissolveu no ar rarefeito. E um camponês judeu, com uma mensagem simples e uma voz mansa, estendeu seus braços pelos séculos e até hoje faz mover pessoas e nações. Essa é uma frase de Napoleão Bonaparte, reconhecendo a supremacia de Deus, reconhecendo a mensagem da cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Querido, eu não quero me estender, porque hoje meu objetivo para essa igreja é trazer essa mensagem simples. Você hoje, acredito que não vai aprender nada de novo. Você vai apenas lembrar da bela história do Mestre, do Deus Todo-Poderoso que desceu ao mundo por amor a mim e por amor a você, que se fez homem, que habitou entre nós e que morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância. É sobre isso que eu quero lembrar você essa noite, sobre a mensagem do Senhor e de como essa história é fantástica e de como as palavras de Cristo, 2000 anos depois, ainda deixam maravilhadas as multidões. Queridos, a mensagem de Cristo nos deixa maravilhados até hoje, pois ela representa a mais bela manifestação do amor de Deus. Meu desejo para esta noite é que esta igreja, que eu e você, estejamos firmes no árduo caminho da salvação. E que, sem tirar os olhos do Mestre, possamos seguir o rastro de suas sandálias até que ele venha. É essa a mensagem da Igreja Manancial, que eu e você caminhemos no árduo caminho da salvação, seguindo o rastro das sandálias de Jesus. E aí, queridos, eu não posso deixar de lembrar que a mensagem de Cristo é de jugo leve, mas é de um cristianismo responsável. É de levar a vida cristã e a mensagem de salvação a sério. E aí, nos últimos tempos, o pastor tem
tido a preocupação de retomar a questão de inferno, de céu, de salvação, de condenação. Esse parece não ser um ponto muito legal para se falar, mas foi o que o próprio mestre falou. Você tem sim, querido, a oportunidade de seguir os passos de Jesus, de acreditar nessa mensagem. E acreditando nessa mensagem, seguindo os passos de Cristo, você tem esperança de vida eterna com o Pai. Mas isso requer de mim e de você. Não acho que eu ou o pastor Fábio estamos de fora disso. E a cada dia possamos nos fortalecer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, praticando um cristianismo sério, um cristianismo voltado para a palavra de Deus. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. É essa a mensagem que eu queria trazer. Queria agradecer mais uma vez o pastor Fábio pela confiança de estar aqui, pelo desafio de estar aqui, e que nós permaneçamos nesse árduo caminho, porque um dia, queridos, eu tenho esperança. Olhe que eu tenho esperança que eu e você estaremos nas bodas do Cordeiro. Estaremos lá com o Pai, glorificando em corpos celestiais, sem dor, sem mácula, e aí sim, bonança plena, felicidade plena com Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Só isso. Fique em pé. Mensagem. Não gostei da mensagem, porque ele acabou. Estou com raiva do Caio, intrigado do Caio. Porque eu não esqueço, estava dizendo a Dina aí, que eu não esqueço uma vez lá em Juazeiro, um irmão estava na adoração. Aí chegou outro. Ei, pá, acordou ele. Rapaz, Senhor, eu disse, rapaz, eu estava no Santos dos Santos, nos Atos dos Atos. Você bate em mim, eu caí agora aqui. Né? Então o Caio, quando diz assim, eu estou terminando, esse cara me tirou lá do céu. Né? Que linda mensagem, irmãos. Glória a Deus. E como eu estou alimentado nessa noite para durar um bom tempo. Né? Que coisa linda, 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 linda. Eu não parei de chorar aí. Todo o tempo. E por mim eu ficava numa vigília toda aqui, só ouvindo uma mensagem tão linda dessa. Uma mensagem de Deus ao nosso coração. Que maravilha. Glória a Deus, aleluia. Agora eu vou obrigar, em nome de Jesus, ele casar com a Dini, para a gente mandar esse cara aí pastorear a igreja, porque o negócio é de Deus, viu? Então a Dini está achando muito boa a minha ideia, né? Ela não está contra nada disso. Amém? Queridos, eu queria que o Júnior viesse aqui e o Valderi, são os meus capangas na fé, de música, né? Calma, pessoal. Ai, ai. E cadê o Samuel? Pode vir, Samuel. Pega a sua harpa cristã. Me dá a tua Bíblia, por favor, que tem a harpa, né? A sua Bíblia, depois ela com harpa, você pode dar um adeus a ela. Que é o mais certo, sabe? Glória a Deus. Né? Tem um hino que a Dini me lembrou bem, que nós cantamos. Quem teve terça-feira aqui? Você viu o que aconteceu terça, irmão? Não é? Meu Deus. Não sei se porque foi que falou para mim, se foi a Dini, não sei quem foi. Disse que era como se Jesus estivesse voltando. Foi tudo, Dini? Não. Quem foi que me falou isso, hein? Pastor, é como se Jesus estivesse voltando e a gente se encontrando com ele nos ares. Eu disse, poxa, cara, foi isso que eu senti. Foi isso que eu senti quando nós estávamos cantando isso. Aí vem o Caio, sem saber de nada, ele não estava aqui. Aí traz uma mensagem dessa que completa, né? Completa a nossa semana sobre essa visitação doce e suave do Senhor. Né? Então, aquela angelical trombeta é qual? Irmã Lúcia, 469. Glória a Deus, aleluia. Deus usou o Caio para lembrar a gente sobre a vinda do Senhor. Glória a Deus. E nós estamos esperando isso. Amém, irmãos? Como é importante. O Caio também usado pelo Espírito Santo de Deus, disse uma coisa sobre vida abundante. Olhe para mim. Ele falou que vida abundante
Mesmo a gente tá passando por essas lutas todas, né, irmão? Mas a gente tá com a nossa fé, né, inabalável no caráter de Deus. Porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Não é a ausência de problemas, mas é saber andar com os problemas através da pessoa de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Eu estava lembrando a Tine que essa semana uma pessoa disse assim para mim: como é que o senhor pode dizer que tem vida abundante? Por que você está dizendo isso? Porque o senhor é um doente, tem doença crônica. O senhor postou, disse que 35 anos é diabetes. Isso é maldição. O senhor precisa de vida abundante. Precisa repreender esse demônio que está dentro do senhor. Aí eu olhei assim, puxa vida, primeiro que eu não ia discutir, porque vou jogar o que é santo aos cães, né, irmão? Não tem como, não aprende mesmo, né? Mas tá bom, irmão. Deixei pra lá. Quando o Caio falou, eu me emocionei e chorei aqui, né? E era Deus respondendo pra mim, ó: você tá ótimo, você tá comigo. E eu te ensino a andar nessa tribulação de muitos anos. Nunca deixei você, né? Nunca deixou de ter alegria, a busca, a felicidade de estar com você em todo esse período. Porque nós temos esperança que tudo isso vai acabar. Diga amém. Glória a Deus, aleluia. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Bem forte, igreja. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu que música suave quando Cristo meu nome proclama. Espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluias! Glórias ao Senhor!
Outro hino que tem tudo a ver com a mensagem que Deus nos deu de presente hoje é a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Qual é o hino? 291. Abrir em cima sem saber. Amém? Eu estou fraquinho hoje. Vem, Lidia, ajudar que o negócio aqui não está pegando não, viu? Fraquinho entre aspas, né? Tu é forte. Estou com o Senhor. Eu só quero dizer que eu ando mais apaixonado por Deus que toda a minha vida. Parece que a coisa pegou mesmo. Mais do que já era. Eu encontrei uma Bíblia minha de 1986, vocês não eram nem nascidos. E quando eu olhei para ela, rapaz, pense ontem na emoção, olhando para ela. Aí eu fiquei feliz porque a mesma alegria que eu tinha quando peguei ela pela primeira vez é a de hoje. Né? Esse namoro não acabou e nem vai acabar. Amém? O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Diga que ama. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Pega a sua Bíblia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Glória a Deus, aleluia! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Quem se alegra na cruz? Eu me alegro na cruz. Ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha Aleluia. Da cruz. Glória a Deus. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar. Cristo vem Aleluia. me buscar. E com Ele no lar, uma parte da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia! Se eu amo a mensagem
levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Eu me lembro que no interior, quando eu me converti, glória a Deus, eu ia passando, eu tinha convertido logo nos primeiros dias, né, na igreja, primeira igreja batista lá de Juazeiro. Aí eu ia passando, é uma casa bem simplesinha, irmão, pequenininha, bem pobrezinho mesmo. As casas de Juazeiro só como é, né? Tudo cheio de imagens, né? Aí essa não tinha nada não, ela ia passando, tinha que fazer umas visitas. Aí quando eu olhei, aí tinha uma velhinha lá dentro. Aí pegou um livrozinho que é a harpa, né? Hoje eu sei que é a harpa. Aí começou a cantar esse hino, eu achei a coisa mais linda do mundo. Mas cantava, irmãos, com alegria, tão sozinho. E eu lá, os pecadores dela era eu e os anjos, né? Lógico, né? E eu fiquei lá olhando, disse, vão pensar que eu quero roubar a casa, mas eu fico. Eu vou ficar, nem que se eu vá preso, vai ser a primeira, né? O primeiro martírio aqui de fazer pela cruz, mas eu vou ficar. E ela cantava, bem pequenininha. Que lindo, né? Eu amo aí a mãozinha no coração e gritando, com a harpa na outra e gritando. Essas coisas eu sou apaixonado, eu amo demais. A simplicidade do evangelho, como o Caio falou. Porque Deus é simples, diga amém. Sabe o que é, irmãos? Você não está no lugar que é cheio de rabinos, como o Caio falou, que para seguir o rabino tinha que saber de cor as escrituras, o Antigo Testamento, né, todinho. Ser um cara altamente culto, né? Super capacitado. E o desafio era pelo menos parecer com o rabino, porque o cara acha que nunca ia chegar nem aos pés do rabino, mas pelo menos tentar. Então ele tinha que passar como se fosse, como é aquela faculdade dos Estados Unidos, essa coisa aí, que é muito difícil, né? Só quem cobra mesmo passa lá. Aí Jesus olha assim para o pescador, o rabino, né? Vem, bora. O pescador, eu não sei nem ler direito. Quem sou eu? Vocês ouviram aí? O rabino. Esse rabi aí está me chamando. Está querendo dizer que eu posso. Eu tenho capacidade. Eu sou alguém. Ele se interessou por mim. Diga glória a Deus. Aí chega para o cobrador de impostos que era odiado. Bem sério. Eu? As mãos sujas, estou roubando. Eu? Você pode vir. Escolheu gente de toda a classe. Deus dá a oportunidade a todos nós para sermos com Ele em Deus. Diga glória a Deus. Isso aqui é graça, né? Isso é amor. Favor imerecido. A gente não merece, mas tem. Amém? Feche seus olhos. Comece a glorificar o nome de Jesus. Vamos cantar um cântico ao Senhor. Digo agora. Amém. Vamos terminar mais alegre, né, irmão? Não tem alguém triste aqui, não, né? Está todo mundo feliz, cheio da graça de Deus. Mas vamos celebrar isso com alegria? Amém? Então vamos concluir hoje cedo. Por isso que eu estou com raiva do Caio. Ah, entendi. O Caio foi muito sábio. Foi de Deus esse menino. Hoje tem muitos irmãos que estão na SCC trabalhando, viu? Os casais justificaram. Bom, foi de Deus o menino, viu? Muito de Deus. Tinha que ser ele hoje mesmo. Nós vamos ter uma assembleia aqui de 10, 15 minutos. Então são 15 para 8, certo? Está em tempo. Somente para os membros e congregantes. Tá bom? Que é um assunto mais particular para cá. E você que não é membro ou congregante, fica à vontade. Você pode voltar para sua casa, né? Agradecemos a presença de vocês aqui que nos visitaram. Quem não está nos visitando hoje, levante a mão, por favor.
Hã? Tem um casal ali atrás, né? Deus abençoe, viu, vocês. Muito obrigado, venham mais vezes. Terça nós temos culto de oração, viu? Aonde? Aqui também, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença, viu? É uma honra para nós. Uma salva de palmas, né, os irmãos. Uma honra. Espero que tenham sido abençoados e que voltem, né? Mais vezes, em nome de Jesus. Vamos concluir orando, amém? Aí o que for membro e congregante dessa igreja fica sentado. Fica sentado. Aqui, e nós vamos ter uma assembleia aqui embaixo. Tá certo? Com vocês, muito importante. Membro e congregante, por favor, não vá embora, porque são 15 minutos que é necessário a gente falar com vocês hoje. Tá bom? Estenda suas mãos, posição de receber a bênção. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Deus Espírito Santo, esteja sempre com vocês, hoje e para todo sempre, no santo nome de Jesus. Diga amém? Deus abençoe. Então os membros continuem aqui, por favor. Gostei, o toque aí é bom, viu? Foi mal, Lidia, é porque eu não me lembrei da Assembleia, viu, minha filha? Não me lembrei. Os membros fiquem mais aqui no meio, por favor, venham para cá para o meio, que tem cadeiras aqui, amados. Por gentileza.